Olá, tudo bem? Sou o professor Luiz e aqui no nossos resuminhos para concurso a gente vai estar a partir de hoje gravando pequenas aulas, resuminhos, né, para o concurso da Polícia Civil do Estado de Alagoas. E hoje a gente começa com a disciplina de Ética no Serviço Público, né? Então o que significa ética? Ética tem a ver com a conduta, não é, correta, a conduta racional, ou seja, ética tem a ver sobretudo, né, sobre as ações, a forma do agir, né, a forma do nosso agir sobre as ações, sobre o que são as coisas certas e sobre o que são as coisas erradas. Então, ética ela vai estar relacionada mais a um aspecto global, mais um aspecto universal, que abrange, né, de certo modo, ou ela se tenta ser, né, mais universalista. Isso uma das perspectivas ou teorias do conceito de ética. Mas fica atento ao seguinte: quando a gente fala em ética, a gente está falando no aspecto universal, global, né? Ou seja, universalista aí, formas de conduta, né, das pessoas que podem ser colocadas em todo e qualquer lugar. Tá? Quando a gente fala em moral, a gente está falando aí numa ideia de regramento social, ou seja, a moral ela vai estar relacionada ao aspecto mais cultural, local, regional. Tá? Então, a moral ela é uma adequação, né, a gente poderia dizer assim, às regras do convívio social, ou seja, ela é contextual. E a ética, ela é mais global, mais universal, beleza? Então, geralmente o pessoal confunde bastante duas ideias sobre a moral, né? O que significa imoral, o que significa amoral. Imoral, né, seria aquela ação, aquela conduta, né, que vai contra as regras morais, tá? Já uma conduta amoral é uma conduta que é indiferente, né, ao regramento social moral de um determinado local, de uma determinada região, de um determinado povo, né? Enfim, por aí se vai. Então, a ética começou a ser pensada lá na Antiguidade Grega, né? E a gente destaca dois filósofos importantes que pensaram sobre a ética. O primeiro deles é um cara chamado Platão, né? O Platão, ele dizia que a ética está relacionada à questão das ideias, né? Ou seja, era preciso que o sujeito conhecesse, né, com profundidade as ideias, a essência das coisas, para que ele pudesse, então, assim, atingir, né, uma postura ética que seria o destino à felicidade ou às virtudes, como Platão bem fala lá no livro O Mito da Caverna. Né? Um outro filósofo que vai pensar, vai relacionar a ética é um cara chamado Aristóteles, né? O Aristóteles ele vai discutir a ética mais no aspecto político, né? Então, se o Sebrasp colocar uma questão lá, falar em ética platônica ou ética de Platão, vai estar relacionado ali, né, as ideias, as virtudes, a felicidade, tá? Agora, se o Sebrasp colocar, né, alguma questão sobre ética relacionada ao Aristóteles, né, então você já lembra lá que para Aristóteles a ética vai estar relacionada com a vida política, né, com o agir político do cidadão, né, uma coisa mais prática, mais empírica, tá? Mais real. Então, a diferença básica entre a ética platônica é que a ética platônica vai estar relacionada mais a um aspecto que a gente poderia dizer mais utópico, né? Mais idealista, mais que ele vai chamar de a essência das coisas, tá? Já o Aristóteles não. Para o Aristóteles, a ética ela vai estar intrinsecamente relacionada com a vida política do sujeito, né? Dois livros que se destacam deles o Platão, o livro O Mito da Caverna, né? E o Aristóteles, um livro chamado Ética a Nicômaco, né? Que ele vai falar bastante aí sobre vários aspectos éticos e morais, tá? Então, procura resumo desses livros que você vai ter mais ideias gerais sobre ele. Após a antiguidade, aí falando, né, numa evolução histórica da ética, a gente vai ter a ética ali no período medieval, né? Então, lembra que a Idade Média, toda a postura social vai estar intrinsecamente relacionada com os valores, né, cristãos, os valores e a influência da Igreja Católica sobre a vida das pessoas, mais especificamente a Europa. Né? Então, a ética medieval ela vai estar relacionada ao aspecto religioso, né, ao aspecto divino. Tá? Então, o que vai regrar, né, a postura ética dos sujeitos vai ser, obviamente, a figura suprema de um Deus que vai estar ali dizendo, né, como deve ser ou o que deve ser uma postura ética e moral dos sujeitos. Tá? Então, quando a gente avança na história, a gente chega ali na Idade Moderna, né, e com a Idade Moderna vem o desenvolvimento do capitalismo, vem o surgimento, né, de desenvolvimento de várias ciências, né? Então, a modernidade, por assim dizer,
com o avanço do capitalismo e revolução industrial, vai modificar as estruturas sociais, né, tirando ali aquele aspecto religioso da vida ética e colocando os aspectos mais sociais, né, culturais, políticos da vida dos sujeitos, né? Então, o primeiro cara que a gente destaca sobre essa questão ética é um filósofo chamado Immanuel Kant, né? O Kant vai dizer que a ética vai estar relacionada especificamente com um dever, né, ou o dever do agir ético. Então, para o Kant, a ética ela deve ser um dever interno, uma coisa inerente a todo sujeito. E essa postura de agir eticamente, ela deve, não é, ser uma postura correta a tal ponto que possa ser, né, universal, reproduzida por todos os outros sujeitos, tá? Então, falar em ética, né, kantiana, a gente vai estar falando em conceitos como imperativo categórico, que é essa ideia, né, que eu falei sobre o dever, né, de agir eticamente. Exemplo, se você não está entendendo bem, né, que a filosofia, a gente sabe que os filósofos são, né, bem complicadinhos e gostam de falar bastante sobre isso. Então imagina a seguinte questão, né? Você tem ali um celular em um determinado local, não tem ninguém vigiando, ninguém está te vendo. Então, você não pega aquele celular ou aquele objeto de valor que está ali, não tem câmera, não tem ninguém te vendo, não por causa disso, não porque não tem né, ninguém de olho ou uma câmera, mas você não pega, você não toma aquele objeto para si, porque você tem, né, um desejo, uma vontade, uma postura ética interna que te impede de agir erradamente, que seria se apropriar daquele bem que não é seu, tá? Então, agir eticamente seria isso, né? Infelizmente, a nossa sociedade hoje, a gente vive num contexto onde a ética kantiana parece que não dá conta mais de nada, porque você tem câmeras por todos os lugares, isso seria uma postura para o Kant extremamente errada, porque os sujeitos não devem fazer uma coisa errada, não porque tem alguém vigiando, mas sim porque há uma vontade interna nele de não agir erradamente, tá? Então essa seria aí uma ideia, ou, né, algumas ideias sobre a ética kantiana. Obviamente tem mais coisas, mas de modo geral você lembra isso. Se o Sebrach falar em ética kantiana, tá? Você lembra essas ideias aí que para o Kant o homem ele é capaz de tomar ações éticas a partir de sua racionalidade, né? Ou seja, a partir de sua própria vontade, né? Só repetindo, tá? Imperativo categórico tem a ver com o dever de agir por si próprio, né? Ou seja, deve-se agir somente por dever, né? O dever de, obviamente, agir correto, né? Agir certamente guiado pela vontade de fazer as coisas certas, tá? Então, e aí a gente tem agora as teorias, né, éticas, que são 7 teorias éticas, né? A gente tem o positivismo, né? Então, a ideia positivista de ética, ela busca entender, né, os fenômenos sociais através de uma lógica, né, filosófica, sociológica e política. Quem foi que pensou isso? Um cara chamado Auguste Comte, um francês, né, que dizia que a ética ela estaria relacionada, né, ou as ideias do positivismo, ela está relacionada ao progresso, à ciência, à disciplina, à ordem. É só você lembrar da nossa bandeira, né, que tem lá ordem e progresso. Então a nossa bandeira ela representa aí as ideias do positivismo, da influência da teoria positivista sobre a nossa estrutura, né, política, democrática, enfim, porque a nossa república vai estar fundada aí sobre, né, o prisma do positivismo. Uma segunda teoria, tá? É uma teoria chamada utilitarismo, né, pensada por um cara chamado Stuart Mill, né, e outro sujeito chamado de Jeremy Bentham, né. Os dois pensaram a ideia ali da conduta humana. Para eles, né, da ideia do utilitarismo, uma postura ética, uma conduta ética ali pautada pelo utilitarismo seria aquela conduta humana que é considerada moral, não é, se resultar no bem-estar da coletividade. Então, o utilitarismo, né, ele vai estar ali pensando sempre no resultado das ações, né? Então, ou seja, se um agir ético, mesmo que de início pareça ser um pouco errado, mas que resulte em consequências benéficas para a maioria,
né, de uma coletividade, aí sim, né, deve ser levada adiante aquela conduta, aquela postura. Então, é a chamada ética pragmática. Né? O que seria essa ética pragmática? É aquela ética que busca, no geral, né, como é que se diz? A felicidade da maioria, né? A felicidade da maior quantidade de pessoas de um grupo, né, de uma coletividade. Tá? A segunda teoria, a terceira, aliás, teoria que a gente vai destacar na aula de hoje, é a teoria do subjetivismo, né? Ou seja, a ética ela vai estar relacionada aí nessa teoria com a percepção pessoal de cada sujeito. Ou seja, se, né, na teoria utilitarista ou no utilitarismo, pensando ali, né, as questões éticas no serviço público, o que vai levar em conta é, né, o resultado, né, das ações que vem a beneficiar, né, a maioria da coletividade. No subjetivismo não, né, a postura ética vai estar relacionada à pessoalidade, vai estar relacionada, né, ao indivíduo, então ela é pessoal, ou seja, assim, para os subjetivistas, né, não existe uma ética universal, como assim pensava o Kant, como assim, né, pensaram ali os filósofos da modernidade, tá? Uma outra teoria, né, sobre essas questões de ética no serviço público é a teoria do pretorianismo, né? Essa teoria ela preconiza ali as questões militares, né? Então, uma sociedade de postura ética pretoriana, a gente poderia dizer assim, é aquela sociedade onde uma elite, né, de militares estariam ali à frente ou pensando ou governando a sociedade. Então, o pretorianismo ele é antidemocrático, né? O pretorianismo ele tem alguns valores, né, que, digamos assim, atenta contra os valores, né, de democracia, né, de liberdade, enfim, e por aí se vai. Uma outra teoria, né, é o etnocentrismo, né? Então o etnocentrismo tem a ver, obviamente, com aquela ideia de a vontade, né, ou as qualidades ou os valores de um povo serem supremos em relação ou superiores em relação a outro. Né? É só você pensar ali a questão de história ali das grandes navegações, né? Ou você pensar ali aquelas ideias da história ali do imperialismo, né, onde as sociedades se achavam, né, superiores ao ponto de, né, quererem espalhar a sua cultura, os seus valores para outros povos, mesmo que isso levasse, obviamente, né, a dizimarem centenas de culturas e de povos, como assim aconteceu ao longo da história. Tá? Uma outra teoria é o universalismo, né? Então, o universalismo, como a própria palavra diz, é uma teoria da moralidade universalista, ou seja, que propõe, né, a aplicação de uma ética única a todos os indivíduos, né? E, ao contrário, né, como eu falei anteriormente, do utilitarismo, né, que tem a ver mais com a interpretação pessoal de cada um, a ética universalista não, ela vai, né, se propor a desenhar, a teorizar uma ética que seja ali comum a todos os sujeitos, que seja universal, tá? E a última teoria da nossa aula de hoje é o relativismo, né? E o relativismo, pensando aí em aspectos éticos no serviço público, ou as teorias, né, éticas, ela vai estar relacionada a dois aspectos. Primeiro, o relativismo moral, que como, né, nós já vimos anteriormente, né, que as questões morais têm a ver mais com o local, com o regional, com o contexto, né, de um determinado grupo, de uma determinada sociedade. E um segundo aspecto do relativismo ético vai ser a questão do relativismo cultural, que aí vai ser a influência da cultura de um povo sobre as posturas éticas. Esse é o relativismo cultural. E o relativismo moral vai ser, obviamente, de certo modo, né, ele vai estar pautado ali, ele vai estar regrado pelo contexto também social e cultural, religioso, enfim, de um povo, de uma localidade, de uma região, tá? Então, essas foram apenas algumas ideias, alguns aspectos sobre ética ou a evolução, né, da ética ao longo da história e algumas teorias que a gente passou para vocês aí. Espero que tenha ajudado alguns, né, de vocês que porventura estejam assistindo ou queiram conhecer um pouco mais sobre ética e assim, né, iniciar os seus estudos para o concurso da Polícia Civil do Estado de Alagoas. Forte abraço, até a próxima aula.